Essa semana foi comemorado o dia do síndrome de Asperger, né? Que é o tipo de autismo. Umas pessoas falam que é o tipo de autismo mais leve, né? Do espectro autista. E é o tipo de diagnóstico, né? Do autismo que eu tenho, né? Eu sou diagnosticado com Asperger, né? E eu vou contar um pouco de história, né? Como surgiu o dia do síndrome de Asperger e o termo, né? O mais importante, o termo, como é chamado o diagnóstico, né? O tipo de autismo, síndrome de Asperger, né? Em 1944, o psiquiatra austríaco, o Hans Asperger, ele trabalhava, né, nessa área e começou a observar os comportamentos, né, das crianças, né? E ele viu que uma dessas crianças tinha um comportamento que batiam com o autismo, né? O autismo que era pouco falado, que já existia, né? Mas era pouco divulgado, muito pouco falado, né? E daí ele passou a ver os comportamentos das crianças, né? Como falta de interatividade, problema de socialização, socializar com as pessoas, com as outras crianças no caso, né? Os problemas da linguagem, atraso, né? Da linguagem, né? Isolamento e um problema motora, né? Uh, a falta de coordenação motora nos movimentos, né? Que é uma das limitações, principalmente com pessoas com autismo um pouco mais moderado, né? Mas principalmente ele passou a observar um fator importante, né? Qualificado do tipo do autismo, né? O autista, né? Tem uma inteligência no determinado assunto, no seu próprio interesse, né? E que se chamou de professorzinho, né? E onde essa criança, né? O pessoal com autismo foi chamado de gênio, né? Daí, como se chama, né? Pessoas com Asperger têm uma genialidade em determinada área, né, de assunto ou interesse em que ela tem, né? O psiquiatra, né? Ele lançou um livro, né, que se chama Psicopatia Infantil, né, que fala sobre as características, né, da pessoa que pode estar com autismo, né? Não que pode estar com autismo, mas que essas crianças têm um tipo de comportamento, né, que é um pouco diferente de outras crianças normais, né, no caso. Aí passou um tempo, aí por volta de 1981, a Lorna Wing, ela que determinou que esse tipo de comportamento, né, em que o Hans Asperger introduziu, né, como tipo de comportamento, né, de uma criança autista, né, que fosse fazer parte de um tipo de diagnóstico, né, um tipo de autismo, na realidade, né, que é um tipo de autismo que não era muito forte, muito severo e moderado, é um tipo de autismo que as crianças, né, outras pessoas tinham um comportamento diferente, né, que batia com o autismo, mas mais, digamos, um comportamento mais leve, né? Mais um comportamento diferenciado que é a inteligência acima do normal, né? Em qual todos os autistas, né? O Asperger, né? E outros tipos de autismo têm seu próprio dom, né? Daí ele introduziu que o Asperger, né? Fosse o tipo de autismo, né? Aí por volta de 1992, o síndrome de Asperger entrou no CID, né? No CID-10, né? Com o tipo de transtorno, né? E o tipo de definição qual a pessoa tem, né? Aí essa data, né? Que é o dia do síndrome de Asperger, né? Passou a ser introduzida em 2007. E essa data, né? Dia 18 de fevereiro, foi escolhida justamente por causa do nascimento, né? Do aniversário do psiquiatra austríaco, né? Hans Asperger, que faleceu em 1980, né? Só que de acordo com algumas informações,
pode ser o último dia, né, que é comemorado o dia do síndrome de Asperger, né? Porque as informações dizem que no ano que vem vai ser lançado um novo CID, né? CID 11, que vai entrar em vigor no ano que vem, né? Que vai ser lançado um novo CID, CID 11, e não estará, né, incluída o síndrome de Asperger, dando a entender que esse tipo de autismo vai ser definitivamente chamado de autismo, né? Quem quiser pesquisar sobre o tipo de CID, né, pode ver que ano que vem vai entrar em vigor o CID 11 e que vai ser extinta o síndrome de Asperger. Bom, resumidamente, eu falei um pouco da história do síndrome de Asperger, como surgiu, né? E por que é comemorado. E, e espero que você tenha gostado, né? Porque Asperger é um tipo de diagnóstico que eu tenho, é o tipo de autismo que eu tenho, né? Então é isso. Um grande abraço.